Muito bem. E a primeira dica que eu tenho para te dar é: siga a sua razão e não o seu coração. Você já reparou quantas pessoas já te deram conselho quando você está mal? Alguém chega para você e fala: "Ah, não, siga o seu coração". Quando você tem um amigo, o teu amigo tem a vida toda destruída, tua amiga tem uma vida sentimental destruída, mas ela vem te dar aquele famoso conselho: siga o seu coração. Você mal sabe que esse conselho é o pior de todos os outros. É o pior de todos. Porque seguir o coração significa seguir a sua emoção, seguir o seu impulso, seguir o momento. E quando você faz isso, você não pensa, você não raciocina e comete um monte de erros. Quantas vezes você já quebrou a cara com uma pessoa simplesmente porque você seguiu o seu coração? Você disse: "Ah, poxa, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, mas eu gosto tanto dela, olha o coração, eu gosto tanto dela, eu vou ficar com ela". Aí você foi lá, ficou com a pessoa, teve um relacionamento dela, quebrou a cara. É isso que acontece quando você segue a sua emoção, quando você segue o seu coração. Para que você consiga ser feliz na sua vida, a primeira dica é essa: siga a razão e não o coração. O teu coração vai dizer uma coisa, vai lá e faz isso. Mas antes de você fazer o que o teu coração te pede, sua razão analisa o coração e fala: não, peraí, será que o que o meu coração quer vai fazer com que eu seja feliz no futuro? E é aqui que vem a dica 2. Saia do seu corpo e meça as consequências do que vai acontecer. Por exemplo, você já reparou que quem está de fora consegue ver melhor a sua situação do que você mesmo que está de dentro? Por exemplo, um amigo seu sabe melhor o que você está passando, sabe te dar uma dica melhor do que você tem que fazer, consegue enxergar melhor as coisas do que você mesmo. Então, às vezes, você está à beira de tomar uma decisão muito importante. Mas como você está dentro daquela decisão, então o seu juízo fica alterado, você não consegue pensar direito, você está cheio de emoção aqui dentro. Então tem uma coisa aqui dentro borbulhando, querendo sair. Tem muita coisa para te confundir. Porém, se nessas horas, quando você está à beira de tomar uma decisão, se você sair do seu corpo e olhar para aquela situação como se fosse um observador externo, e você olhar para aquilo ali, o que você vai perceber? Você vai conseguir ver aquilo de maneira clara, de maneira racional. Então você pensa: não, peraí, a minha situação é essa, eu estou prestes a fazer essa escolha. Você está se olhando de fora. Se eu fizer essa escolha, o que vai acontecer? Você está medindo as consequências. Você se colocou de fora da sua situação, você está olhando a sua situação, você está medindo as consequências. Então, por exemplo, você está lá numa balada e tal, conhece uma pessoa pela primeira vez. Essa pessoa vai lá e vocês ele já quer se relacionar com você sexualmente. Então você tem que sair, você tem que parar de agir pela emoção, você tem que sair daquela situação e se colocar de fora. Peraí, se eu for para a cama com essa pessoa que eu acabo de conhecer, o que pode acontecer? E aí você vai chegar à conclusão de que você pode pegar uma AIDS, você pode engravidar. De repente você fala: mas eu uso camisinha. Tá, mas se a camisinha estourar, se a camisinha não der jeito, você tem tudo para se relacionar com alguém e simplesmente você destruir a sua vida. Mas pior é isso. Vamos supor que a camisinha não estoure, vamos supor que aconteça tudo bem. Mas e o seu valor? E você? Como você se sente depois de ter relação sexual com alguém que você nunca viu na vida? E ainda na primeira noite. Será que você não sente um vazio enorme dentro do peito? Então, se você sair do seu corpo e medir as consequências, você vai ver o que você precisa fazer. Essa é a dica 2. Relembrando, dica 1, siga a razão e não a emoção. E a dica 2 é: coloque-se fora do seu corpo, veja a situação e meça as consequências do que vai acontecer caso você tome a escolha que você está querendo tomar. Se você seguir essas 2 dicas só, aí você já consegue eliminar um monte de besteira que você poderia fazer na sua vida. Por exemplo, se todas as adolescentes seguissem só essas 2 dicas, era o fim da gravidez na adolescência. Por quê? Porque antes de elas terem relação sexual com alguém, com algum parceiro delas, com algum homem, sem ter camisinha, elas iriam se colocar para fora e iriam pensar: não, peraí, eu estou aqui vivendo esse momento, tá, vai ser bom e tal, mas e depois?
Como é que eu vou ficar? Vou ficar com o filho para cuidar sozinha. Esse cara vai me dar um pé na bunda, vai embora. Então, se as adolescentes conseguissem pensar usando essas duas dicas, era o fim da gravidez e adolescência. Na verdade, era o fim de uma série de problemas de um monte de pessoa, principalmente seu. Você seguiu só essas duas dicas. Mas vamos agora à terceira dica. A terceira dica é: mude os seus comportamentos errados e amplie a sua visão. Por exemplo, existem comportamentos errados que você tem que você não sabe que você tem. Mas existem comportamentos errados que você tem e que você sabe que você tem. É como aquela pessoa que fuma. Ela fuma, ela sabe que ela vai se dar mal, ela sabe que ela pode pegar um câncer, que ela pode ter problema respiratório, ela sabe que ela pode morrer e não ver o filho crescer, ela sabe que ela vai ficar com o pulmão preto, sabe que ela não vai mais poder correr como antigamente, que ela não vai ter o mesmo pique, ela sabe tudo isso. Ela sabe que é errado fumar, mesmo assim ela vai lá e fuma. A mesma coisa acontece com várias situações sentimentais na sua vida. Você sabe que é errado fazer um monte de coisa, mas mesmo assim você faz. Você tem que partir daí. Você tem que pegar um papel e anotar. Que comportamentos errados eu faço e que podem destruir a minha vida? Você vai ver que tem um monte de comportamento que você sabe que é errado que você faz. Esses comportamentos você vai anotar e você vai eliminar. E a partir disso, você começa a ver de forma diferente o mundo ao seu redor, as suas relações, as suas atitudes. Imagina o seguinte: você quer olhar para o céu, mas se você estiver dentro da sua casa, você vai ver o teto da sua casa, você não vai ver o céu. Para você ver o céu, o que você tem que fazer? Você tem que sair da sua casa e ir até lá fora e poder olhar para cima para poder ver o céu. Em outras palavras, você tem que expandir o seu campo de visão. Você tem que sair do lugar que limita a tua visão. O lugar que limita a tua visão é esse que você está agora, antes de ver esse vídeo. Mas agora, você vai sair desse lugar. Você vai sair da sua zona de conforto, você vai sair da sua caixinha e você vai começar a olhar o que você faz de errado. Você vai ampliar a sua visão. Então você vai eliminar isso da sua vida e você vai ter uma vida completamente diferente. Por exemplo, vamos supor que você tem um costume de se apaixonar pela pessoa logo nos primeiros momentos. Você se apaixona muito fácil. Você sabe que você se dá mal por causa disso. Você sabe que esse comportamento seu é errado. Você sabe. Como é que você vai parar isso? Como é que você vai acabar com isso? É isso que você vai colocar no seu papel e você vai pensar. Você vai expandir sua visão. Você vai pensar numa maneira de acabar com isso de uma vez por todas. Bom, são essas 3 dicas que você tem que seguir. Se você seguir, você vai ter uma vida completamente diferente de tudo que você teve até aqui agora. Se você parar de seguir o seu coração e seguir sua razão, se você se colocar fora do seu corpo, olhar a situação como um observador externo e ver o que você está fazendo e as consequências, e se você mudar os comportamentos errados que você sabe que tem e mudar, expandir a sua visão, então você vai acabar com uma série de problemas na sua vida. São as 3 melhores dicas que alguém poderia te dar. No entanto, talvez elas não sejam suficientes. Talvez você precise de mais. Talvez você precise mudar completamente. Talvez os erros que você comete, você não sabe que você comete. Como é que você vai saber? É para isso que eu escrevi o meu e-book 60 dias para ser a pessoa certa. E neste e-book, ele vai te ensinar passo a passo, todos os dias, um dia por dia, até o dia 60, como mudar. Por exemplo, ele vai te dizer, no dia 1 faz isso, no dia 2 faz aquilo, no dia 3 faz aquilo outro, no dia 4 faz aquilo outro. Cada dia tem uma lição para você, cada dia tem um exercício para você fazer. E depois de 60 dias, você vai ter a vida transformada, você vai ser outra pessoa. Se você seguir direitinho tudo que eu escrevi lá, você vai ser outra pessoa. Então são 60 dias para você se tornar a pessoa certa. 60 dias para você mudar. Entendeu? Muito bem. Então, eu quero que você entenda que o meu livro pode fazer isso por você.